Olá pessoal, tudo bom com vocês? Good afternoon and welcome to one more English class. Hoje, gente, é a nossa aula de número 22. Hoje é sexta-feira e a gente vai ver na aula de hoje a continuação de um assunto que nós vimos na semana passada, tá certo? Que são os possessive adjectives. Na aula que nós vimos sobre possessive adjectives, a primeira aula que nós tivemos sobre esse conteúdo, nós focamos principalmente nos adjetivos possessivos, no uso que a gente faz deles, algumas características deles, mas nós demos ênfase apenas aos possessivos adjetivos que são utilizados para as pessoas do singular. Hoje, para finalizar essa parte de possessive adjectives, nós vamos focar nos possessivos que são utilizados para o plural. Eu achei mais didático fazer essa divisão dessa aula em 2 vídeos, para que vocês pudessem entender a diferença entre esses 2 tipos de possessivos, os possessivos do singular e os possessivos do plural. Esses que a gente vai utilizar para mais de uma pessoa, tá? Então, o foco da nossa aula também será a habilidade número 23 do 6º ano, que consiste em empregar de forma inteligível, ou seja, corretamente, adequadamente, os possessive adjectives. Vamos nessa? Então, antes da gente entrar nos possessivos adjetivos do plural, nós vamos revisar um pouquinho do que a gente viu no vídeo da aula anterior, né? Primeiro, o que são os possessivos adjetivos? Então, eles são palavras que pertencem, como o próprio nome, à classe de pronomes. Eles são um tipo de pronome, porém, eles são usados com a função de adjetivo. E eles sempre vão indicar posse, tá? Ele vai indicar a posse que uma pessoa ou outras pessoas têm sobre um determinado objeto, sobre uma determinada coisa, tá? Como, por exemplo, quando a gente fala em português, a seguinte frase, ó, aquela ali é a minha casa. Você mostra para alguém a sua casa. Então, para você demonstrar que aquela casa é sua, que possessivo foi utilizado na língua portuguesa? Nós utilizamos o possessivo minha, né? Que é um possessivo feminino, singular, que corresponde ao substantivo casa, tá? Mas em inglês, eu utilizo, no lugar de minha, o possessivo my, para indicar que eu tenho posse sobre aquela casa, que aquela casa me pertence. Então, em inglês, essa mesma frase ficaria That is my house over there. That is my house over there. Aquela ali é a minha casa. Então, é o mesmo processo da língua portuguesa, tá ok? Agora a gente tem um número reduzido de possessivos adjetivos, pois o mesmo possessivo a gente usa para o masculino e o feminino, tá bom? Outro exemplo, qual é seu nome? Para perguntar o nome de alguém, o nome da pessoa pertence a ela. Então, nós utilizamos sempre com a pessoa com quem nós estamos falando a segunda pessoa, que é o possessivo your. Independente de ser uma ou mais pessoas, sempre a pessoa com quem se fala, em inglês, o possessivo adjetivo a ser usado será o your, tá? Então, para perguntar qual seu nome, what is your name? Quais são os seus nomes? What are your names? Tá certo? A gente só mudaria aí, no caso, o verbo to be, trocaria pelo are, e o substantivo name, nós acrescentaríamos aí uma letrinha S, names. Nesses 2 exemplos, como eu já falei, my and your, possessive adjectives, ambos indicam posse. Então, a função do possessivo adjetivo é o que, gente? Indicar posse. Indicar que aquela pessoa, aquele objeto é dono de outro, tá certo? Mais características dos possessivos adjetivos. Sempre vão concordar com o possuidor ao qual se refere. O possuidor vai ser o dono do objeto, tá? Então, lembre-se disso. O possessivo adjetivo concorda com o possuidor, não necessariamente com o sujeito, tá? Então, ó, she is my cousin. Ela é minha prima. Nessa frase, quem é o sujeito? É o
o pronome ela, she. Porém, de quem é a prima? A prima é minha. Então, o possessivo my concorda com o possuidor e não com o sujeito she, tá? Então, she is my cousin. Ela é minha prima. Então, como é ela, she, eu vou usar, como é minha prima, eu vou usar o possessivo my, que concorda com o possuidor eu, I. A segunda parte da frase, her name is Brenda. Então, o nome dela é Brenda. De quem é que é o nome Brenda? É meu ou é da minha prima? É da minha prima, então o nome pertence a ela. Ela é a possuidora, a minha prima. Então, o possuidor her vai concordar com ela, a minha prima. Tá certo? Então, essa é uma das características dos possessivos adjetivos que a gente viu lá na aula passada. Então, eu só estou revisando até agora, tá, gente? Isso tudo aqui eu já falei lá na primeira parte do nosso vídeo, lá no vídeo anterior. Então, a prima é minha, possuidor I, eu utilizo o possessivo adjetivo my. O nome é dela, da minha prima, então o possuidor é ela, she. Então, eu uso o possessivo her. Bom, e agora sim nós vamos focar na parte que mais nos interessa da nossa aula, que são os possessivos adjetivos usados para as pessoas do plural. Então, para o plural, é a mesma característica dos possessivos adjetivos do singular. Para cada possuidor, há um respectivo possessivo adjetivo. E quais são os possessivos adjetivos que nós temos no plural? Nós temos 3. Nessa tabelinha aqui, gente, ela vai mostrar para vocês quais são as pessoas do plural, os possuidores e os respectivos possessivos adjetivos, a qual a gente usa para eles, e a tradução desses possessivos, tá? Então, o primeiro que nós temos aqui é o possuidor we. We equivale ao nosso pronome nós. Então, nós, a gente sempre vai utilizar quando é você junto com outras pessoas. Então, sempre utilizamos o we quando é você e inclui outras pessoas. Você e um amigo seu. Você fala nós. Então, você usa we. Quando algo pertencer em comum a você e a outras pessoas, você vai utilizar o possessivo adjetivo our. Um exemplo, our school is closed by now. A nossa escola. Então, a nossa escola, eu estou me incluindo, Teacher Tiago, e incluindo vocês, students, todos vocês que estudam no Marcílio Rangel. Então, a escola pertence a nós. Então, é nossa. Então, eu uso o possessivo adjetivo our school, certo? Então, our equivale a nosso ou nossa, e também a nossos ou nossas. Então, ele pode ser utilizado tanto para substantivos no singular, como, por exemplo, our school, ou podemos utilizar para substantivos no plural, our things, nossas coisas, our clothes, nossas roupas, certo? Bom, assim como no singular, sempre que a gente conversa com uma pessoa, o possessivo adjetivo que nós temos que usar para nos referirmos a essa ou a essas pessoas vai ser o your. O your é o possessivo adjetivo que tem forma única para o singular e para o plural, para se referir à pessoa com quem nós falamos diretamente naquele momento. Então, ó, o your equivale em português a vossos, vossas, teus, tuas, seus e suas. E também é a mesma coisa no singular. Teu, tua, seu e sua, porque ele possui a mesma forma do your lá do singular que nós vimos na primeira aula, tá? Então, a gente usa o your sempre para nos referirmos à pessoa com quem uma ou pode ser mais de uma pessoa. Como eu dei aquele exemplo do nome. What is your name? What are your favorite colors? Tá? Então, eu posso utilizar o your sempre que eu me referir diretamente, eu estiver conversando diretamente com uma pessoa, fizer uma pergunta diretamente para ela. E o they, ele vai funcionar como o possessivo adjetivo que faz o plural dos possessivos it, its, his e her,
que são os da terceira pessoa. Então, ele vai funcionar como o their, ele funciona como deles ou delas. Ele faz o plural do his, do her e do its, tá? Então, ele equivale a deles ou delas. Vamos ver aqui melhor como é utilizado, como são utilizados esses possessivos, concordando com o possuidor em exemplos. Veja o primeiro, o your, que é usado, o possuidor é a pessoa com quem nós falamos. Então, are these your things? Essas são suas coisas? Essas coisas são de vocês? Então, estou fazendo pergunta diretamente para outras pessoas. Então, as pessoas com quem eu estou falando naquele momento. Então, por isso, o possuidor vai ser sempre your. O possessivo vai ser sempre your, tá? Se você estiver conversando, fazendo uma pergunta e quer demonstrar posse diretamente à pessoa com quem você fala, você vai usar your, independente de ser uma ou mais pessoas. Quando o possuidor é você e outras pessoas em comum, aí você vai utilizar o our, nosso, nossa, nossos ou nossa. Então, você está incluso na posse daquele objeto. Por exemplo, we love our family. Essa frase, family, o substantivo está no singular. Dá um sentido de que nós amamos a nossa família. Então, eu pertenço a essa família. É a mesma família para mim e para as pessoas com quem eu estou me referindo. Já quando eu mudo o substantivo family para o plural, families, veja que a frase muda um pouquinho de sentido. We love our families. Nós amamos nossas famílias. Então, agora a frase já passa a ter um sentido de que, nesse caso aí, as famílias são diferentes. Não é a mesma família em comum. Tá ok? Então, o our, ele pode ser usado dessa forma. Quando você está incluso e tem a posse em comum com outra pessoa. I love our family. Amo nossa família. We love our school. Amamos nossa escola. Ou pode ser coisas distintas, como families, schools, things, ok? E para nos referirmos à terceira pessoa no plural, eles ou elas, né? Quando a gente fala sobre outras pessoas, que é a terceira pessoa do plural, eles ou elas, nós vamos sempre utilizar o possessivo their. Vejam, their names are Jacob and Maya. Então, os nomes deles são Jacob and Maya. São Jacob e Maya, são os nomes deles. Então, estou falando com alguém sobre outras pessoas. Então, essa é a chamada terceira pessoa do plural. Então, como são duas aí, no caso, eu precisei utilizar o possessivo their, ok? Bom, gente, então, para finalizar a nossa aula, chegamos ao final do nosso vídeo. Eu vou deixar um exercício sobre este conteúdo da aula de hoje, que foram os possessivos adjetivos do plural, lá no nosso grupo de WhatsApp, como sempre. Então, vocês baixem a atividade, façam o cabeçalho, copiem tudo direitinho, responda, tira foto e me envia, tá bom? E aí, em uma outra aula, a gente faz a correção dessa atividade. Então, tenham todos uma boa tarde, um bom fim de semana, já que hoje é sexta e thanks for watching. Goodbye.